Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 7, que tem como tema Fogo Estranho Diante de Deus. A lição está baseada, leitura bíblica em classe, em Levítico 10, 1 ao 11, texto áureo Levítico 10 e 3. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz os privilégios de Nadab e Abiú. A segunda parte, fogo estranho no altar. E a terceira parte, luto no santo ministério. A lição é estreita. A base da lição, a ênfase da lição, é uma pergunta que está na introdução. Como temos nos apresentado diante do Senhor? Então, a tônica da lição, o tema que chama a atenção para os dias de hoje, porque sempre o ensinamento bíblico traz uma aplicação para os dias de hoje. Então, os professores têm essa visão, sabem passar para os irmãos na igreja. Como aplicar esse ensinamento? Então, a grande tônica aqui é essa pergunta. Como temos nos apresentado diante do Senhor? E de acordo com o texto bíblico, o resumo de todo esse acontecimento é que nós temos que se apresentar diante do Senhor da maneira como Deus se agrada. Só que o apresentar-se diante do Senhor é resultado de uma vida com Deus fora da igreja. Se você for obediente a Deus fora da igreja e se aproximar na vontade de Deus dentro da igreja, Deus vai aceitar o teu sacrifício, a tua oferta, que na ocasião ali era o fogo. Nadab e Abiú estavam ofertando para Deus, acendendo o incenso e as brasas. Só que eles estavam em desobediência lá fora, uma vida de desobediência fora, porque eles tinham que dar exemplo. E daí, andando em desobediência, logicamente diante do Senhor, não estavam se apresentando como Deus queria. E uma que não era nem para eles fazer aquele ofício ali. Na desobediência, fora da vontade de Deus, Deus não recebe. O fogo é estranho. Fogo aqui fala da obediência. Fogo na Bíblia tem vários símbolos, tem várias simbologias. Uma delas é que o fogo é sinônimo de vida. E para estar vivo diante de Deus, tem que obedecer a Deus. Então, aquele fogo era um fogo estranho. Por quê? Porque era algo sendo oferecido na desobediência. Ou seja, é uma vida desobediente. E para estar como Deus se agrada, estar aceso diante de Deus, para ser considerado como uma pessoa viva, como Jesus disse, deixe os mortos sepultar os seus mortos, o obediente, ele é vivo diante de Deus. E o vivo, ele está com alento, com o calor da vida. E o fogo representa também o calor da vida, a vida. Então, para estar vivo diante de Deus, tem que ser obediente. E Nadab e Abiú foram desobedientes. E aí, então, essa desobediência para Deus foi inaceitável. E a Bíblia usa a expressão um fogo estranho, que Deus não aceitou. Mas nós temos aqui essa pergunta, como temos nos apresentado diante do Senhor? A primeira parte, os privilégios de Nadab e Abiú. Qual é a ênfase desse primeiro tópico? Não basta pertencer a uma família tradicional. Ou seja, Nadab e Abiú, eles confiavam na sua família, que era uma família sacerdotal, a família mais honrada do povo de Israel. Nós vimos aqui seu pai nada menos do que Arão. Infelizmente, lamentavelmente, ele tinha que dar o exemplo, porque eles foram consagrados para darem exemplo. Confiaram que estavam, em certo sentido, como eleitos exclusivos de Deus e extrapolaram na liberdade que tinham e na honra que receberam. Esse é um perigo. A lição vem falando aqui, não basta pertencer a uma família tradicional. Deve-se ter uma vida íntima de comunhão com Deus. Então, hoje tem muitos que são filhos de crentes, filhos de obreiros, e eles têm essa confiança. Não, mas meu pai serve a Deus, meu pai é um obreiro, nós estamos na igreja. Esse excesso de confiança é que pode trazer uma cegueira espiritual e a pessoa abusar
nesse excesso de confiança e entrar num caminho de transgressão. Não basta achar que é filho de pastor, de crente, família tradicional da igreja. Não, o que Deus quer ver é vida íntima com Deus, individualmente. Cada filho de Deus tem que ter vida íntima com Deus. O primeiro tópico, ascendência levítica. Nós temos aqui, eles deveriam valorizar, Nadab e Abiú, a ênfase desse primeiro tópico, eles deveriam, anote isso, ou depois bate os slides, valorizar a posição que tinham e honrar a Deus com obediência e exemplo. Então não basta pertencer a uma família. Deus requer obediência, duas coisas, obediência e exemplo de todos os filhos de Deus, para ter vida íntima com Deus. E aí sim, Deus vai receber o sacrifício que for oferecido a ele. Ascendência araônica. Qual é a ênfase do segundo tópico? Eles tinham o ofício mais honroso de todo Israel. Qual é a ênfase? Eles deveriam, pelo fato de ter o ofício mais honroso, deveriam valorizar essa posição e ser o exemplo entre o povo. Infelizmente, muitas pessoas, irmãos, quando recebe uma alta posição, quando fica em destaque, não que a pessoa queira se promover, mas Deus destaca. Não foi Arão que quis se promover, foi Deus que elegeu Arão. Deus honra, Deus exalta. A Bíblia diz que do monturo ele põe assentado com os príncipes, então Deus exalta. Mas tem que saber administrar essa honra, essa exaltação. E se a pessoa for exaltada por Deus, ela nunca deve confiar na posição que ela tem, ao ponto de achar que ela pode fazer o que bem entender. E aí a pessoa pega um caminho de transgressão e, não, mas eu sou filho de Deus, tenho posição, Deus é comigo. E ela perde a vigilância, começa a dar maus exemplos e aí, infelizmente, ela vai acabar sendo reprovada por Deus. E aí até que Deus corrija, né? No caso de Nadab e Abiú, não teve volta. Né? Que Deus abençoe quando a pessoa chegar de errar, porque ninguém é perfeito, mas que haja tempo de correção. No caso de Nadab e Abiú, não houve tempo. E aqui, a ênfase do tópico 2, e eu vou agora trabalhar dessa forma os tópicos, sempre trazer a ênfase e já a aplicação, valorizar a posição que eles tinham, porém, não confiar nessa posição ao ponto de achar que pode transgredir e desobedecer. Tópico 3, participantes da glória de Deus. Qual é a ênfase? Eles, olha só, irmãos, tem 4 coisas importantes aqui que eles desfrutavam. Primeiro, eram os mais destacados. E tudo isso vamos trazer para os dias de hoje já. Tomar cuidado. Deus destaca, Deus honra, Deus exalta, mas toma cuidado. Olha só, eram os mais destacados. Segundo, presenciaram a manifestação da glória de Deus. Terceiro, eles foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com eles. E quarto, eles tinham o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o povo. Eles tinham vários benefícios por meio das experiências que tiveram com Deus e não souberam valorizar isso. Aqui, eu sempre costumo dizer que a escada do sucesso é uma escada perigosa, porque ela não tem corrimão. E se você não souber subir, na mesma velocidade que você sobe, você desce. E eles subiram, mas não souberam caminhar com firmeza, com cuidado. Toma cuidado, viu? A escada do sucesso é uma escada sem corrimão. Se a pessoa não souber confiar no Senhor, segurar na mão do Senhor, subir com humildade, com zelo, com temor, com obediência, ela vai se desequilibrar e vai acabar caindo. Deus exalta, mas tem que se manter exaltado por Deus com obediência, temor e exemplo, o que não aconteceu com Nadab e Abiú. Segunda parte, fogo estranho no altar. Primeiro tópico, ignoraram a Deus. Qual é a ênfase? Primeiro, eles rejeitaram os mandamentos e as normas do Senhor. Nós temos hoje, irmãos, os mandamentos da graça. Nós temos hoje a palavra de Deus,
as próprias raízes de ensino na lei moral de Deus, que tanto está no Antigo Testamento como no Novo, de obediência, de temor, de verdade, de amor, de fé, de união, de arrependimento. Nós temos vários mandamentos da lei moral de Deus, os mandamentos da graça. Nós temos que andar, principalmente quando se refere aos ministros, aos obreiros, ser o exemplo dos fiéis, que haja palavra temperada em nossa boca, que a gente não seja uma pessoa que venha a ser um murmurador, que a gente não seja desobediente, insubmisso, rebelde. Tem uma série de advertências para o obreiro, para o ministro, ser um bom pai, um bom esposo, um bom marido, um bom vizinho, um bom cidadão, comprador, pagador, uma série de exemplos. Temos que estar cuidando para estar em dia, o que não aconteceu com Nadab e Abiú. Ignoraram a Deus, seus mandamentos, impacientaram-se, não tiveram paciência para receber a autorização de Deus para fazer algumas coisas na obra do Senhor. Quiseram tomar a frente, não cabia a eles o ofício que eles tiveram ali que executar, ou que foram executar. Os irmãos conhecem a história. Os trabalhos ali eram simples. Manter o fogo aceso, sempre o incensário queimando incenso, o candelabro, as lâmpadas. E eles foram ali se envolver com algo que ainda Deus não tinha autorizado. E aí, se não bastasse a desobediência lá fora, porque a Bíblia dá mau testemunho dos dois, eles estavam ainda desobedecendo, se precipitando numa função que ainda não era a responsabilidade deles e não tinha sido entregue por Deus. Tem que tomar cuidado para não se precipitar. Fica aqui a palavra de alerta. Tome cuidado com a precipitação. Tomar a frente sem que Deus tenha aprovado. Então, eles ignoraram a Deus, impacientaram-se e sem qualquer temor apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Tem que ter temor. Outra coisa, não perder o temor jamais pela liturgia sagrada da obra do Senhor. O ministério, os pastores, os obreiros, a liturgia da igreja, o próprio templo, a casa de oração, sempre mantermos a reverência diante do ministério. Mas os homens dão mau testemunho, etc e tal. Deus um dia vai julgar, mas o ministério é de Deus, a instituição é de Deus, a igreja é de Deus, a casa do Senhor de oração é de Deus, a liturgia do culto foi algo instituído pelo Espírito Santo. Então, essas coisas são sagradas. Não tratar essas coisas com irreverência e falta de temor, ok? Sempre olhar para o ministério com os bons olhos. O ministério, estou falando do ministério. Respeita o ministério, respeita a igreja, respeita a liturgia, que tudo isso é sagrado. Nadab e Abiú trataram isso com desleixo, sem prestar o devido temor e respeito pelas coisas de Deus. Ignoraram a Deus. Quando fala aqui, não somente a Deus, mas Deus não se encontrava somente no tabernáculo. Esse foi o grande problema. Naquela época, eles até haviam um certo respeito pelo tabernáculo, mas fora do tabernáculo, no dia a dia com o convívio do povo, não havia muito temor. E aqui a lição vem dizendo que o Senhor, ele encontrava-se não somente no tabernáculo, mas como em todo Israel, todo o arraial de Israel, Deus se fazia presente. É o que nós dizemos hoje, eu até coloquei aqui a presença de Deus em todo Israel. Nos dias de hoje, a presença de Deus está em todos os lugares, ou seja, nós temos que ser exemplo dentro da casa do Senhor, mas também na rua, na escola, na empresa, na família, entre os vizinhos, no bairro onde mora, em qualquer lugar. Deus está presente em todos os lugares. Portanto, temos que ser o exemplo aonde quer que venhamos a andar. Tópico 2, impaciência profana. A ênfase, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Ele tomou a frente, precipitando-se numa função que não competia a eles, ou eles, não competia a eles. O que é isso? Excesso de confiança. Extrapolaram na confiança que acabaram obtivendo. Somos filhos, somos nobres, somos honrados, somos respeitados, e essa honra excessiva que muitas das vezes a pessoa ela não sabe
administrar, cega a pessoa e passa para a pessoa a falsa ideia de que ela pode fazer o que ela bem entende. Isso é um perigo. Toma cuidado com a honra e a posição que você recebe. Devemos ensinar isso aos irmãos. Passa uma falsa ideia de que há muita honra, há muita autoridade, a grande posição elevada, vem uma falsa ideia de que nos dá o direito de agirmos como nós bem entendermos. Isso é um perigo, tá? Tópico 3. Apresentar um fogo estranho ao Senhor. Qual é a ênfase? Não estavam preocupados nem com o incenso e nem com o fogo. Ou seja, era algo sagrado. Só podia ser apresentado pelo sumo sacerdote. E eles não se preocuparam, tocaram no incenso. O fogo também, que o incenso fala da intercessão. O fogo fala da presença viva de Deus e da obediência constante diante do Senhor. E eles não se preocuparam com isso. Para os dias de hoje nós temos que entender. Nós temos que ter a maior reverência com a oração e com a obediência e o temor diante de Deus e diante das pessoas. Tem que se preocupar com a vida de oração, temos que se preocupar com a casa de oração e temos que se preocupar com a obediência diante de Deus. Se perder o respeito pela oração, pela casa de oração, pela vida de obediência, as pessoas estarão incorrendo no mesmo erro que Nadab e Abiú, que tocaram no incenso e no fogo sem responsabilidade nenhuma. É isso que a lição tenta passar para os dias de hoje. Entenda isso. Eles não se preocuparam com o incenso e nem com o fogo. O incenso é símbolo de intercessão e o fogo é símbolo da obediência constante. O fogo tinha que estar aceso constantemente diante de Deus. Fogo é sinônimo de vida. E a vida diante de Deus, ela só é possível por meio da obediência. Então, obediência constante. E o incenso fala de uma vida de oração. Então, nós temos que levar a sério a vida de oração e a vida de obediência. E a terceira parte, luto no santo ministério. Qual é a ênfase do primeiro tópico? O primeiro tópico fala a morte de Nadab e Abiú. Eles não poderiam, olha só, não levaram em conta a santidade do Senhor, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, não levaram em conta, porque a organização, os detalhes que Deus estabelece para a nossa obediência em relação à liturgia, à igreja, os trabalhos do Senhor, como Deus se agrada, orientados pelo Espírito Santo que está conosco, hoje a igreja é o mentor da igreja, tudo isso representa a sacralidade e a santidade de Deus. Então, quando a gente respeita, lida com as coisas de Deus com temor, com reverência, a gente está demonstrando o quanto a gente reconhece que Deus é santo. O que não aconteceu com Nadab e Abiú, não terem levado em conta a santidade de Deus. Eles quiseram se aparecer em relação ao destaque que tinham. Quando aqui a morte de Nadab e Abiú, que eles foram apresentar o fogo santo, na verdade, eles incorreram no erro de querer se mostrar uma autoridade que ainda não tinham. Então, a morte de Nadab e Abiú ocorreu para que viesse o temor em todo Israel, todos os hebreus, todo o povo de Deus. Deus corrigiu os dois para que o pecado e a desobediência não aumentasse. No mundo antigo acontecia muito disso. Deus cortava o mal pela raiz para que o mal não crescesse. Mas, lamentavelmente, eles os dois se precipitaram e quiseram se aparecer para ter destaque. É um perigo muito grande. A remoção dos cadáveres. Deus, eu vou resumir aqui, a remoção dos cadáveres, tópico 2, e o luto é proibido. Qual é a ênfase? Eles deveriam demonstrar mais... Por que Deus proibiu o luto? Deus falou, não quero que vocês guardem o luto. Irmãos, naquela época, a pessoa que falecia, que eles guardavam o luto, até hoje tem lei lá em Israel, a família é obrigada a guardar 7 dias de luto, e depois também ela tem o dever de sair do luto, porque ela tem a vida dela, cada um tem a sua vida para cuidar, e Deus quer que a gente valorize a vida. Então tem que entrar no luto, mas tem que sair do luto também. É lei lá em Israel. Então naquela época eles celebravam, choravam, pranteavam, mas celebravam a Deus, porque sabiam que Deus era o dono da vida. E eles tinham esperança que aquela vida, apesar de não estar com eles, estavam com Deus. Então, como a esperança grande no coração deles
de ver a realidade do reino de Deus, ele sabia que a pessoa que partiu estava com Deus. Então eles cantavam também. Cantavam, celebravam. E aí Deus disse, não quero que vocês celebrem, não quero que vocês guardem o luto, não quero que vocês façam nenhuma cerimônia. Porque Deus sabia que as cerimônias deles acabavam resultando numa celebração. Mas Deus disse, eu não quero. Por quê? Porque vocês têm que respeitar mais, eu coloquei aqui, demonstrar mais respeito por Deus do que pelos desobedientes. Então naquela época, quando eles faziam a cerimônia fúnebre, era em respeito à pessoa que havia morrido. E Nadab e Abiú não mereciam respeito. Então Deus proibiu o próprio pai de fazer a celebração, a cerimônia de sepultamento, a cerimônia fúnebre e guardar o luto, porque havia os rituais que eles faziam na guarda do luto. E Deus disse, não façam nada. O povo tem que aprender a respeitar mais o que é sagrado e não respeitar os desobedientes. É forte? É forte. Naquele contexto foi muito necessário. Foi muito necessário. Ninguém pode questionar os motivos de Deus. Deus sabia que era um mal necessário para que o pecado não aumentasse entre o povo de Deus. Então é claro que hoje isso não vai acontecer. Deus proibir de fazer uma cerimônia fúnebre. Não, hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Hoje o Espírito Santo conversa conosco. Hoje estamos vivendo a dispensação da graça, a misericórdia de Deus presenciada em nosso meio, em nosso coração, por meio do Espírito Santo. Então, Deus não vai estar matando as pessoas e proibindo o luto, não é isso. Mas o mesmo princípio ainda está de pé. Qual o princípio? Devemos reverenciar e obedecer com muito temor as coisas sagradas de Deus. Não abusar, não ter uma vida irreverente, não ter uma vida desobediente, respeitar o ministério, as coisas santas de Deus, a maneira como a gente entra na igreja. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na presença do Senhor. A Bíblia diz, não te apresse em sair da presença do Senhor. Tem que haver muita reverência na casa de Deus. O zelo da tua casa me consome, diz a palavra. Enfim, temos que respeitar, honrar e amar a obra de Deus e as coisas de Deus. Respeitar a palavra de Deus. Agora há poucos dias aí uma pessoa famosa no Brasil disse, nós não temos a Bíblia por nossa Constituição. A Bíblia não é a nossa Constituição. Se reportando, se dirigindo à Bíblia com petulância, com falta de respeito. Jamais se levantar contra a palavra de Deus. Jamais se levantar contra a pessoa do Senhor Jesus. Jamais se levantar contra a igreja do Senhor Jesus. Mantendo essa reverência e essa obediência, o Senhor vai aprovar aquilo que a gente vai ou for oferecer para o Senhor. Não vai acontecer o que aconteceu com Nadab e Abiú, que foram irreverentes, foram desobedientes, não temeram as coisas de Deus e muito menos a Deus. Se exaltaram, se orgulharam, quiseram se aparecer, se estribaram na posição que tinham e o fim deles foi o quê? A reprovação de Deus. A morte de Nadab e Abiú representa a reprovação de Deus. Conclusão. Devemos ter cuidado com a forma como nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chega de liturgias bizarras. O tempo aqui não permite, mas a conclusão foi fantástica, foi muito importante e bem hábil, bem pontual para os dias de hoje. Liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Se não atentarmos à santidade e à glória divinas, não subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também um fogo devorador. Portanto, sejamos puros e santos em toda a nossa maneira de ser, pois o Senhor não se deixa escarnecer. E eu concluo dizendo, ser puro e santo, tanto na igreja como no dia a dia, é um mandamento atual. Ser puro e santo, tanto na casa do Senhor como no dia a dia, um mandamento atual. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição e eu convido você para domingo estar na igreja com os irmãos, aprendendo a lição importante sobre a lição número 7, fogo estranho diante
de Deus. Deixa o teu ok nesse vídeo, compartilhe, seja um evangelista das redes virtuais, aí, das redes sociais, e que Deus possa abençoar e recompensar a todos. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.